Bom dia, o nosso tema é Geometria Espacial e o grupo é composto por eu, Bruna Santos, Nawane Gomes, Vitória Figueiredo, Carlos Eduardo e Mariana Guiar. Introdução. A geometria espacial é a análise de sólidos no espaço, ou seja, é a geometria para objetos tridimensionais, diferente da geometria plana, que é o estudo da figura bidimensional, assim como aquela surge com base em conceitos primitivos, sendo eles ponto, reta, plano e espaço. O prisma é caracterizado por um poliedro convexo, com duas bases congruentes e paralelas, além das faces planas laterais. De acordo com as formas das bases, são classificados em prisma triangular, prisma quadrangular, prisma pentagonal, prisma hexagonal, prisma heptagonal e prisma octogonal. Os elementos do prisma são a base, as faces laterais e a altura. A classificação do prisma é composta pelo prisma reto, prisma oblíquo e prisma regular. Para calcular o volume do prisma, é só multiplicar a área da base pela altura. Bom, meu exercício é um exercício do Enem e eu vou estar lendo e depois eu vou fazer a resolução para vocês. Alguns objetos durante a sua fabricação necessitam passar por um processo de resfriamento. Para que isso ocorra, uma fábrica utiliza um tanque de resfriamento, como mostra na figura. O que aconteceria com o nível da água se colocássemos no tanque um objeto cujo volume fosse de 2.400? Aí tem as alternativas e eu vou estar fazendo a resolução. Esse objeto vai ocupar um determinado volume, que antes era ocupado pela água. 40 vezes 30 vezes H, que é a altura, igual a 2.400. 1.200 vezes H igual a 2.400. H igual a 2.400 dividido por 1.200. H igual a 2. Significa que o volume deslocado por aquele objeto vai gerar um aumento no nível da água de 2 centímetros. Sendo assim, a altura da água, que era de 20 centímetros, vai passar a ser 22 centímetros. No caso, a alternativa certa será a letra C. O nível subirá 2 centímetros, fazendo a água ficar com 22 centímetros de altura. A pirâmide é composta por uma base e uma vértice. Sua base pode ser triangular ou pentagonal, quadrada, retangular e outra. Os elementos que compõem a pirâmide é a base, a altura, a aresta, a pomitemas e a superfície lateral. Para podermos calcular a área da pirâmide, é basicamente somar a área lateral mais a área da base. Também para podermos o cálculo de volume, nós temos que pegar a área da base, multiplicar pela altura e dividir por 3. Gente, tudo bem? Agora nós vamos fazer um exercício sobre pirâmides. Eu escolhi um exercício do Enem, o exercício 173, e agora eu vou ler o exercício para vocês. Uma fábrica produz velas de parafina em forma de pirâmide quadrangular retangular, com 19 centímetros de altura e 6 centímetros da aresta da base. Essas velas são formadas por 4 blocos de mesma altura, 3 troncos de pirâmide de base paralelas e uma pirâmide na base superior, espaçados de 1 centímetro entre eles, sendo que a base superior de cada bloco é igual à base inferior do bloco sobreposto, com uma haste de ferro passando pelo centro de cada bloco, unindo-os conforme a figura. Se o dono da fábrica resolve diversificar o modelo retirando a pirâmide da parte superior, que tem 1,5 cm de aresta na base, mas mantendo o mesmo molde, quanto ela passará a gastar com parafina para fabricar a vela? Agora as alternativas. Alternativa A, 153 centímetros cúbicos, B, 189 centímetros cúbicos, C, 192 centímetros cúbicos, D,
216 centímetros cúbicos e E 540 centímetros cúbicos. Agora eu vou passar para a folha para explicar para vocês como que a gente resolveria esse exercício. Bom, agora eu vou explicar o exercício de pirâmide 173 do Enem que eu acabei de ler. Aqui temos a seguinte figura que já estava no exercício, porém com as medidas. A base, né, da área da base, ele diz que nós temos 6 centímetros de altura, então 6 aqui e 6 aqui, porque a gente tem uma base praticamente de um quadrado, né? De altura, nós temos 19 centímetros, que ele também dá no enunciado pra gente, e diz que entre os espaçamentos aqui, nesses espaçamentos, nós temos 1 centímetro entre eles aqui, né? E que a aresta da base da parte superior dessa pirâmide pequenininha aqui de cima, ela tem 1,5 centímetro, que eu fiz aqui tipo um zoom para vocês conseguirem ver. Para resolver, a gente vai precisar tirar esses espaçamentos entre elas pra gente fazer um volume a gente vai trabalhar com volume, né, pra fazer um volume da pirâmide toda, depois a gente vai fazer um volume da pirâmide pequena e depois vamos subtrair eles pra gente poder achar só o volume dessa parte aqui, sem essa parte de cima. Aqui eu já fiz ela sem os espaçamentos, né, como foi dito, eles são blocos de mesma altura, né, então, aqui eu tirei os espaçamentos. Cada espaçamento tinha 1 centímetro. Nós tínhamos 3 espaçamentos aqui. Ou seja, 3 menos 19, 16, certo? A nossa pirâmide ela é dividida em 4 partes. E ele diz que todos os blocos ele têm a mesma altura. Ou seja, 16 dividido por 4, então nós temos 4 centímetros de altura em cada bloquinho desse daqui. Para começar, nós vamos calcular primeiro o volume da pirâmide total e depois só da pirâmide pequenininha. Para calcular o volume, a gente vai pegar 1/3 vezes a área da base, né, vezes a altura, que nós temos aqui também. Vamos lá, aqui é a área o volume da pirâmide grande. Então, 1/3 vezes 6 elevado a 2, por que 6 elevado a 2? Porque como aqui nós temos um quadrado, certo? Aqui vale 6 e aqui vale 6, como tá aqui. E para calcular a área de quadrado, só nós fazemos os dois lados multiplicados, né? Então, 6 vezes 2 vezes 16. 16 porque é a altura dela sem os espaçamentos. Aqui nós vamos resolver, simplifiquei aqui 36 com o 3. Aí vai ficar 12 vezes 16. 12 vezes 16, 192 centímetros cúbicos. Esse é o volume da pirâmide grande, da pirâmide total aqui. Agora, nós vamos calcular o volume da pirâmide pequena. A gente vai usar a mesma fórmula aqui, porém, nós vamos mudar alguns valores. 1/3 vezes 1,5 elevado a 2. Por que 1,5? Porque aqui, ele diz que a aresta da base aqui, ó, ela vale 1,5. Então, nós vamos fazer a mesma conta que a gente fez com 6, aqui com 1,5. E a altura a gente passa para 4, porque é a altura que cada bloco tem aqui, né? Então, vamos lá. Primeiro, aqui eu vou resolver essa multiplicação aqui, esse 2,25, que é o 1,5 elevado a 2, vezes o 4. 2,25 vezes 4 dá 9. Então, 1/3 vezes 9, a gente simplifica aqui o 3 com o 9, vai dar 3. Ou seja, o volume dessa pirâmide pequenininha aqui de cima é 3 centímetros cúbicos. Agora, pra gente chegar onde a gente quer, que a gente quer só essa parte aqui, ó, só esse tronco, sem essa parte de cima, a gente vai precisar fazer isso aqui, ó. A gente vai precisar descobrir esse volume final. Então, a gente vai fazer o volume da pirâmide inteira menos o volume da pequenininha. Então, o volume da pirâmide inteira, como a gente fez aqui, deu 192 centímetros cúbicos. E o volume da pirâmide pequena deu 3 centímetros cúbicos. Então, a gente vai fazer 192 menos 3, que dá 189 centímetros cúbicos, que é igual à alternativa B, que está aqui, ó. Alternativa B, 189 centímetros cúbicos. Bom, os cilindros, eles são sólidos geométricos alongados e arredondados que possuem o mesmo diâmetro em todo o comprimento. Eles possuem dois círculos com raios de medidas equivalentes, os quais estão situados em planos paralelos. É composto por raio, base, diretriz e geratriz.
O raio ele é a distância entre o centro do cilindro e a sua extremidade. A base é onde contém a diretriz e, no caso do cilindro, apresenta duas bases, superior e inferior. A diretriz ela corresponde à curva do plano da base. Já a geratriz ela corresponde à altura do cilindro. No caso, H, altura, é igual a G, geratriz. Dependendo da inclinação do eixo, ou seja, do ângulo formado pela geratriz, os cilindros eles podem ser classificados em cilindro reto, onde a geratriz, a altura, ela está perpendicular ao plano da base, ou cilindro oblíquo, onde a geratriz, a altura, ela está oblíqua ao plano da base. Os chamados cilindros equiláteros, eles são caracterizados pelas mesmas medidas de diâmetro da base e da geratriz. Isso porque a sua seção meridiana ela corresponde a um quadrado. Sabendo-se que o volume do cilindro é dado pela área da base multiplicada por sua altura, podemos obter essa medida com a seguinte fórmula: πr ao quadrado vezes a altura. Substituindo a fórmula por os valores do exercício, teremos que volume é igual a 3,14 vezes 4 ao quadrado vezes 10. Logo, volume é igual a 31,4 vezes 4. E o volume final é igual a 125,6 metros cúbicos. Logo, a alternativa correta é a alternativa A. Bom, o cone é um sólido geométrico que faz parte dos estudos da geometria espacial. Ele possui uma base circular formada por segmentos de reta que tem uma extremidade e um vértice em comum. Além disso, o cone ele possui altura caracterizada pela distância do vértice do cone do plano da base. Possui também a geratriz, ou seja, a lateral formada por qualquer segmento que tenha uma extremidade no vértice e a outra na base do cone. Bom, dependendo da posição do eixo, em relação à base, os cones eles podem ser classificados em cone oblíquo, que é quando o eixo ele não é perpendicular à base do cone, e o cone reto, que é quando o eixo ele é perpendicular à base do cone, ou seja, a altura e o centro do cone eles formam um ângulo de 90 graus, onde as geratrizes elas são congruentes entre si, segundo o teorema de Pitágoras, onde g ao quadrado é igual a h ao quadrado mais r ao quadrado. Existe também o chamado cone elíptico, que tem a base elíptica e ele pode ser considerado tanto reto ou oblíquo. Para calcular o valor do volume de um cone, é necessário sua altura. Neste caso, não temos a altura dada pelo exercício, então para calcularmos, usaremos o teorema de Pitágoras. Tendo em vista que altura ao quadrado mais raio ao quadrado é igual a geratriz ao quadrado, e sabendo-se que raio ao quadrado é igual a 9 e geratriz ao quadrado é igual a 25, temos que a altura ao quadrado é igual a 25 menos 9, que é 16, e tirando a raiz quadrada dos dois lados, teremos 4 metros. Após encontrar essa medida, basta inserir na fórmula do volume. O volume é igual a 1/3 de π vezes r ao quadrado vezes a altura. Neste caso, 1/3 de π vezes 9 vezes 4, que dará 12π metros cúbicos. A esfera é um sólido geométrico estudado na geometria espacial, sendo classificada como um corpo redondo. É muito comum ver exemplos dela no dia a dia, como, por exemplo, na bola de futebol, nas pérolas, no globo terrestre e até mesmo em algumas frutas. O O é considerado a origem e o R o raio. A esfera é um conjunto de pontos que estão de uma distância igual ou menor que a distância entre o raio e a origem. Além do raio, a esfera possui outros elementos importantes, como os polos, o equador, o meridiano e os paralelos. Os polos, que normalmente são representados por P1 e P2, são os pontos de encontro da esfera com um eixo central. O equador é a maior circunferência que conseguimos interceptar da esfera por um plano horizontal. Ele divide ela em duas partes, conhecidas como hemisférios.
Os paralelos é qualquer circunferência que conseguimos interceptar a esfera por um plano horizontal. O equador, que citei anteriormente, é um caso particular de paralelo e é o maior deles. O meridiano se difere dos paralelos porque ele é obtido na vertical. Então, o meridiano é qualquer circunferência contida na esfera no plano vertical. O cálculo do volume de sólidos geométricos é de grande importância para sabermos a capacidade desses sólidos. E com a esfera não é diferente. É de grande importância para calcular o seu volume para sabermos, por exemplo, a quantidade de gás que podemos colocar em um recipiente esférico, entre outras aplicações. O volume da esfera é dado pela fórmula V é igual a 4πr ao cubo dividido por 3. Oi gente, hoje de novo, agora eu vou resolver um exercício sobre esferas. Eu também escolhi um exercício do Enem, questão 180 do Enem. Agora eu vou ler pra vocês e depois eu vou fazer a resolução. Para decorar uma mesa de festa infantil, um chefe de cozinha usará um melão esférico com diâmetro medindo 10 centímetros, o qual servirá de suporte para espetar diversos doces. Ele irá retirar uma calota esférica do melão, conforme ilustra a figura. E para garantir a estabilidade deste suporte, dificultando que o melão role sobre a mesa, o chefe fará o corte de modo que o raio da secção circular de corte seja pelo menos 3 centímetros. Por outro lado, o chefe desejará dispor da maior área possível da região em que estão afixados doces. Para atingir todos os seus objetivos, o chefe deverá cortar a calota do melão numa altura H, em centímetro igual a, alternativa A, 5 menos raiz de 91 sobre 2, B, 10 menos raiz de 91, C, 1, D, 4 e E, 5. Agora eu vou para a resolução do exercício na... Bom, gente, agora eu vou resolver o exercício de esfera, como eu já li, né, a questão 180 do Enem. Aqui eu fiz um desenho parecido com o que está no exercício, porém com algumas medidas já. Ele nos diz no enunciado que o diâmetro, ele vale 10 centímetros. O diâmetro nada mais é do que 2 vezes raio. O diâmetro vale 10, dividido por 2, 5. Então, aqui a metade dessa esfera aqui, né, ela vale 5. Depois ele diz que ele fará o corte de modo que o raio da secção circular de corte seja pelo menos 3 centímetros. Aqui, ó, que nós temos a secção aqui. Não sei se vocês conseguem perceber aqui, mas essas linhas aqui em azul é onde ele vai fazer o corte. E ele quer descobrir a altura que ele vai precisar fazer o corte. Ele quer descobrir isso aqui, ó. Essa altura aqui. Então, para começar, nós temos que descobrir quanto que vale esse ponto aqui, ó, do A ao O. Do O ao A. Esse pontinho aqui. Aí eu fiz aqui, a gente vai precisar usar o teorema de Pitágoras, deu uma engasgada. Então, eu desenhei aqui um triângulo retângulo. Aí, como que eu consegui essa medida de 5 aqui? Se a gente for analisar aqui na figura, a gente pode perceber que aqui tem uma linha e aqui a gente tem a outra linha que forma aqui o nosso triângulo retângulo, né? Se nós fizermos uma linha reta, aqui nós temos um triângulo isósceles. Os triângulos isósceles eles têm todas as medidas de todos os lados iguais. Ou seja, S5 que tá aqui, ele tem a mesma medida do que tá aqui. Então, aqui também vai valer 5, como tá aqui na figura. Esse triângulo ele é bem comum pra gente, né? O triângulo 3, 4 e 5, mas mesmo assim eu botei a resolução aqui, né? Fiz o teorema. 5 ao quadrado igual a x ao quadrado mais 3 ao quadrado. X ao quadrado igual 25 menos 9. X igual a raiz de 16 igual a 4. Então, aqui esse pedacinho aqui, né, que seria esse aqui, vale 4. Aí, pra gente conseguir descobrir a altura, a gente vai precisar fazer essa continha aqui, ó. 5 menos OA. Então, a gente vai pegar aqui 5 e vai tirar esse pedacinho aqui, ó. Esse pedaço aqui, que é a parte que tá o triângulo, e a gente vai descobrir a altura. Igual a altura, né? Então, 5, que é o valor do raio aqui, né? Menos 4, porque foi o que a gente descobriu aqui, que é a altura desse lado do triângulo aqui, igual a H. 5 menos 4, 1, igual a alternativa C que está apresentada aqui na questão.